Feche os olhos por um instante e escute o que ecoa dentro de você. Talvez sua respiração esteja pesada hoje. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro. Talvez você esteja cercado de pessoas, mas por dentro se sente preso em um porão escuro, onde as gerações se acendem e se apagam as mesmas velhas dores. Dores que não começaram em você, mas que continuam em você. Divórcios repetidos, frieza entre pais e filhos, vícios que se disfarçam de alívio, mas que apenas prolongam o vazio. Você já percebeu que existe algo mais profundo por trás disso tudo? Algo que não se explica apenas com lógica, nem com conselhos. Algo que precisa ser discernido no espírito. Hoje, com temor e fé, levantamos um altar para clamar por libertação completa da sua linhagem. Não apenas por você, mas por todos que vieram antes e por todos que virão depois de você. Pai, nós te invocamos como luz no meio de gerações que caminharam em sombras. Muitos foram assentados nas trevas e na sombra da morte, como está em Salmo 107. Muitos foram feridos por histórias que nem eram deles, mas que os alcançaram como setas lançadas no tempo. Senhor, quantas famílias ainda estão presas em ciclos silenciosos de repetição? Quantas almas vivem o mesmo lamento dos seus avós, os mesmos medos dos seus pais, a mesma ausência de paz? Ó Deus, a tua palavra, em 2 Coríntios 10, diz que as nossas armas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. E hoje nós clamamos: revela as fortalezas que foram erguidas por gerações que não te conheceram. Revela, Espírito Santo, os sofismas e a altivez que se travestem de "isso é normal". Sempre foi assim. Ninguém muda. Toca agora, Senhor, na raiz do que está oculto. Não queremos mais folhas verdes que escondem raízes podres. Não queremos orações rasas sobre feridas profundas. Tu és o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas também és o Deus cuja misericórdia alcança até 1000 gerações dos que te amam. Tu és justo, mas também és Pai. E hoje nos colocamos diante do teu trono como filhos. Filhos que não querem perpetuar maldição alguma. Filhos que te dizem: chega, Senhor. Chega de repetir o que machuca, o que destrói, o que afasta. Hoje levantamos um altar de guerra, mas não uma guerra com gritos e raiva. Uma guerra com discernimento, com renúncia, com humildade. Uma guerra travada no silêncio do quarto, diante do espelho, diante da cruz. A guerra do arrependimento, a guerra da revelação, a guerra da rendição. Senhor, que esta oração seja como um machado profético que corta raízes antigas. Que seja como fogo que consome pactos feitos sem consciência. Que seja como vento que varre toda a poeira ancestral do pecado. E que seja como o sangue do Cordeiro, que cobre, sela e purifica toda a história que clama por redenção. Não estamos aqui para acusar nossos antepassados, mas para honrá-los com um novo caminho.
um caminho onde o ciclo termina. Onde o nome de Jesus se torna mais forte do que qualquer sobrenome. Onde o sangue de Cristo grita mais alto do que qualquer dor herdada. Espírito Santo, toma o controle deste clamor. Este altar é teu. Este tempo é teu. Esta linhagem é tua. Amém. Talvez sua luta atual não tenha começado com você. Talvez o choro que escorre dos seus olhos hoje tenha raízes mais profundas. Raízes que atravessam o tempo. Raízes que vieram com histórias não contadas, com pactos não quebrados, com feridas não curadas. É possível que você esteja lutando contra inimigos que não levantou, cargas que não escolheu, mas que te alcançaram porque estavam lá, esperando alguém que dissesse, basta, porque há um ciclo invisível operando em muitas famílias. Um ciclo onde a alma herdou a dor, a rejeição, a miséria emocional e espiritual, onde o divórcio virou herança, a dependência emocional virou norma, a frieza se tornou rotina, onde os filhos repetem os gritos dos pais, mesmo sem querer, onde o medo, a culpa, o vazio parecem sempre encontrar um jeito de voltar. Pai, nós te pedimos agora, revela o invisível, revela onde tudo começou. Mostra o ponto de origem da dor que se disfarça de temperamento, da tristeza que se mascara de timidez, da incredulidade que se justifica como realismo. Mostra, Espírito Santo, como traumas emocionais se tornaram heranças espirituais. Mostra por que nossas orações não têm rompido o que precisa ser desarraigado. Não queremos mais orações superficiais que apenas tocam a superfície do problema. Queremos ir até o fundo. Queremos, sim, identificar os padrões espirituais que operam na nossa linhagem. Não para condenar os que vieram antes, mas para redimir tudo o que ainda pode ser salvo. Porque Tu és o Deus que entra na árvore genealógica. Tu és o Deus que quebra o galho seco e faz nascer broto novo. Tu és o Deus que visita a raiz, que toca o que ninguém vê, que quebra o que parecia eterno. Senhor, nos mostra o que ainda está escondido, nos revela o ciclo, nos mostra os padrões. Aquilo que se repete em nossa casa e que já não pode mais ser ignorado. Nos mostra o espírito de pobreza emocional, a orfandade espiritual, o medo hereditário, o silêncio que mata. E nos ensina a não orar como crianças assustadas, mas como guerreiros que sabem onde estão os muros e onde estão as brechas. Espírito Santo, revela agora qual é a herança espiritual que precisamos quebrar. Qual é o ciclo que precisa ser encerrado hoje. Agora oramos com autoridade. Oramos em nome de Jesus. E declaramos toda repetição maligna que tenta se perpetuar na nossa casa, seja agora desmascarada. Todo padrão de fracasso, de abandono, de frieza, de adultério, de opressão emocional, de enfermidade psíquica, agora seja confrontado. Tua palavra diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões.
E hoje, com fé, nós pisamos sobre toda a serpente que se arrastava pela nossa genealogia. Nós declaramos que o sangue de Jesus é o novo fundamento, o novo início, o novo legado. Espírito Santo continua nos revelando. Não queremos mais ignorar, queremos discernir, queremos romper, queremos ser a geração que diz: a partir de mim, a história será outra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, quanta dor poderia ter sido evitada se houvesse arrependimento verdadeiro? Quantas famílias poderiam ter sido restauradas se as orações fossem acompanhadas de renúncias? Quantas brechas continuam abertas porque não houve confronto com a origem espiritual do problema? A tua palavra nos mostra que o nome de Jesus tem poder, mas também nos ensina que há ambientes onde ele não opera, não porque lhe falte poder, mas porque ainda existem alianças ocultas mantidas no silêncio da alma. Senhor, quantas vezes oramos pedindo libertação, mas ainda seguramos objetos, hábitos e palavras que sustentam as correntes. Quantas vezes dizemos: Senhor, liberta, mas em casa ainda há pactos inconscientes, contratos espirituais herdados, portas que continuam abertas. Pai, hoje oramos com temor e discernimento. Pedimos que o Teu Espírito sonde profundamente o coração e revele toda a aliança que precisa ser quebrada. Toda prática que parece inofensiva, mas que mantém o cativeiro espiritual ativo. Toda lembrança afetiva que ainda carrega legalidade para o inimigo operar. Senhor, o Teu povo perece por falta de conhecimento. E hoje pedimos: dá-nos luz, dá-nos entendimento. Que a oração não seja apenas clamor, mas também renúncia. Renúncia de toda herança de adultério, de idolatria, de ocultismo, de religiosidade sem verdade. Que nossas palavras não sejam vãs, mas sejam acompanhadas por atos proféticos. Que cada oração seja selada por um passo de arrependimento. Que cada intercessão seja sustentada por uma decisão de obediência. Espírito Santo, revela agora os objetos que precisam ser removidos, as músicas que precisam ser caladas, as palavras que nunca deveriam ter sido ditas, os quadros, os livros, os símbolos, as tradições que mantêm a casa ligada ao passado de dor. Não queremos mais ignorar, queremos consagrar, queremos purificar. Queremos declarar que nenhuma arma forjada prosperará, porque nenhuma brecha será mantida. Que o nome de Jesus reine sobre cada cômodo, que o sangue do Cordeiro cubra cada canto, que a luz do Teu Espírito revele e queime o que não Te glorifica. Senhor, que esta oração não seja só guerra, mas também limpeza, não só confronto, mas também consagração. Nós renunciamos, nós fechamos portas, nós declaramos que a casa pertence a Ti, e onde há entrega, o inimigo não tem poder. Amém. Talvez hoje você esteja sustentando sem perceber o mesmo cativeiro que te aprisiona. Talvez a dor que ainda vive em você não seja apenas uma ferida mal curada, mas uma porta aberta no mundo espiritual.
portas abertas por rejeições que não foram perdoadas, por traumas que ainda clamam, por sentimentos que continuam sendo alimentados. Pai, hoje queremos tocar naquilo que realmente sustenta o cativeiro, as feridas emocionais, não as feridas expostas, mas as escondidas. Aquela rejeição silenciosa que foi engolida sem lágrimas, aquela palavra que foi ouvida na infância e que nunca foi desfeita, aquele abandono que virou normalidade, aquela dor que virou identidade. Espírito Santo nos guia agora até esse lugar escondido, o lugar da alma onde ainda mora a criança ferida, o adolescente frustrado, o adulto solitário. Nos leva até o quarto onde a dor foi trancada, porque é nesse quarto, Senhor, que queremos levantar um altar. Um altar onde não negamos o que sentimos, mas entregamos, onde não justificamos o passado, mas consagramos o presente. Um altar onde a amargura vira clamor, onde a raiva vira súplica, onde o ressentimento vira rendição. Tu sabes, Senhor, que uma alma ferida atrai opressões, que onde há raiva não curada, há espaço para o inimigo, que onde há amargura, há legalidade para o cativeiro continuar. Por isso hoje, com humildade e fé, dizemos: cura, Senhor, restaura, Senhor, quebra, fecha a brecha espiritual. Declaramos que todo espírito que se alimentava da nossa dor agora é confrontado pelo sangue do Cordeiro. Declaramos que as raízes de amargura sejam arrancadas, que os traumas sejam entregues, que as emoções sejam lavadas pela Tua presença, que toda opressão que usava a nossa dor como entrada agora seja expulsa pela autoridade de Jesus. Espírito Santo, transforma esse quarto escuro em altar de luz. Toca no lugar da vergonha, da culpa, da dor não dita e faz desse lugar o início de uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Talvez o que mais enfraquece a sua vida espiritual não seja o pecado evidente, mas o silêncio. Um silêncio que parece sabedoria, mas é concessão. Um silêncio que parece paz, mas é medo. Quantas vezes nos calamos diante de situações espirituais que pedem confronto? Quantas vezes deixamos de jejuar, de orar com profundidade, de declarar a palavra, porque acreditamos que vai passar? Mas a Tua palavra, Senhor, nos chama à guerra. Não uma guerra com carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra fortalezas espirituais que se alimentam da nossa passividade. Pai, hoje reconhecemos, por vezes, nossa neutralidade se tornou território cedido. Por vezes, deixamos o inimigo operar livremente porque não quisemos enfrentar o que doía, porque era mais fácil evitar a guerra do que perder o conforto. Mas agora, Senhor, nos levantamos com discernimento. O tempo de ficar em silêncio acabou. O tempo de ignorar o invisível chegou ao fim. Hoje decidimos agir. Hoje dizemos não à neutralidade. Hoje dizemos sim ao confronto espiritual que liberta. Hoje declaramos: a oração de guerra começa agora. Não queremos mais orações mornas. Não queremos mais intercessões sem peso, sem lágrimas, sem fogo.
Queremos orações que rompem, que rasgam o céu, que movem os céus e a terra. Espírito Santo, ensina-nos a jejuar com propósito. Mostra-nos os pactos que precisam ser rompidos com jejum, com separação, com entrega total. Que o nosso jejum não seja dieta, que o nosso clamor não seja rotina, que o nosso posicionamento seja radical. Pai, o Senhor conhece a dimensão da guerra espiritual que envolve nossa linhagem. E nós te pedimos, cobre-nos com o teu sangue, fortalece-nos no íntimo, dá-nos ousadia para confrontar o que parecia intocável, dá-nos fé para declarar: a minha casa pertence ao Senhor. Que todo o território onde o inimigo se instalou por omissão agora seja reconquistado. Que a nossa casa, os nossos filhos, os nossos quartos, nossos relacionamentos sejam agora marcados por um novo som, o som da oração, o som da palavra, o som da presença, o som do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Senhor, quantas vezes nossa casa carrega mais do que vemos? Quantas vezes por trás da decoração, do ambiente organizado, ainda se escondem objetos, palavras, roupas e hábitos que perpetuam maldições? Pai, ensina-nos a discernir espiritualmente o ambiente em que vivemos. Não queremos ser religiosos, mas queremos ser santos. Queremos entender o que a nossa casa espiritual ainda carrega. Queremos olhar para as estantes, para os armários, para os quartos e perguntar: Senhor, isso te agrada? Porque sabemos que existem heranças ocultas, memórias espirituais impregnadas, objetos que continuam sustentando ciclos de opressão. Espírito Santo, revela agora o que precisa ser queimado, o que precisa ser renunciado, o que precisa ser removido. Que haja discernimento, que haja purificação, que o ambiente onde a guerra se instala seja transformado em território de paz. Senhor, ensina-nos a limpar espiritualmente a casa, ensina-nos a ungir portas, janelas, camas, a declarar que não há espaço para o inimigo, onde há entrega total. Que cada cômodo seja ungido com óleo, com oração, com louvor. Que cada canto da casa ouça o nome de Jesus. Que a presença do Senhor seja sentida até no silêncio. Hoje oramos por uma limpeza espiritual. Oramos por um reposicionamento. Que a nossa casa deixe de ser um lugar apenas físico e se torne um altar vivo, um lugar onde os anjos transitam, onde o Espírito Santo habita, onde a paz reina. Pai, que haja luz onde havia trevas, que haja louvor onde havia murmuração, que haja consagração onde havia distração. Declaramos: o lar será território consagrado, não oprimido. O lar será extensão do céu, não campo de batalha das trevas. O lar será refúgio, não prisão. E o Senhor será adorado em cada parede, em cada detalhe, em cada gesto, em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha vivido por tanto tempo dentro da guerra que já nem distingue mais quando a batalha é espiritual ou quando é a sua alma que ainda está sangrando. Há uma diferença, Senhor, entre viver em guerra e viver ferido. E muitos dos que te buscam hoje carregam essa confusão interna. Estão lutando, mas também estão fugindo. Estão clamando, mas também estão se escondendo, porque a dor antiga ainda distorce a forma como se veem. Porque
a autoimagem ferida ainda sustenta derrotas que não precisavam continuar. E hoje, Pai, nós nos colocamos diante de Ti para pedir clareza, discernimento, verdade, que a verdade bíblica substitua a narrativa da alma, que a identidade espiritual rompa o véu das mentiras emocionais. Espírito Santo, mostra-nos a linha entre o que é opressão e o que é fuga. Mostra-nos onde ainda estamos escolhendo ser vítimas em vez de guerreiros. Mostra-nos onde o medo tem disfarce de prudência, onde a culpa se veste de humildade. Hoje, Senhor, queremos declarar que a libertação exige confronto. E nós não temos mais medo de nos confrontar, porque a cruz não é apenas consolo, é também confronto. Porque Jesus não veio apenas nos abraçar, Ele veio nos transformar. Ele não é só o consolo das dores, Ele é o quebrador dos ciclos. Tu és, Senhor, o Deus que diz: vai e não peques mais. Tu és o Deus que cura, mas também que restaura, mas também reposiciona. Por isso, Senhor, oramos agora por uma verdade que liberta. A verdade que diz que somos filhos e não reféns. Que diz que fomos comprados por preço de sangue e não destinados ao sofrimento eterno. Oramos para que toda narrativa de autopiedade, de indignidade, de fracasso crônico, seja agora substituída por Tua palavra viva. Que o Teu Espírito revele onde a alma ainda precisa se alinhar com o céu. E que cada identidade seja restaurada à luz do Teu chamado. Porque não queremos mais viver como escravos da alma. Queremos viver como filhos do reino. Em nome de Jesus. Amém. Pai, há dores que vieram com o sobrenome. Há feridas que carregamos sem saber que herdamos. Histórias que parecem nossas, mas nasceram antes de nós. Mas hoje, Espírito Santo, nós perguntamos: quem seríamos se não carregássemos os traumas da nossa linhagem? Quem seríamos se não tivéssemos sido marcados por palavras duras, por rejeições silenciosas, por medos repetidos? Quem seríamos se o sobrenome não tivesse virado sentença? Hoje pedimos, Senhor, redefine nossa identidade. Corta com Tua espada os laços invisíveis que nos ligam à repetição da dor. Redefine quem somos à luz da Tua palavra. Porque fomos predestinados para a adoção, como diz Efésios 1:5. Não para repetição, não para escravidão emocional, não para repetir o que nos destruiu. Senhor, revela agora onde a identidade ainda está contaminada, onde ainda nos definimos pela dor, onde ainda usamos palavras como sempre fui assim, isso é de família, é o meu jeito. Espírito Santo, revela onde o sangue natural ainda fala mais alto do que o sangue de Jesus, porque o Teu sangue nos dá um novo nome, uma nova filiação, um novo destino. Oramos agora por rompimento completo com a velha identidade. Que toda narrativa de fracasso familiar seja desfeita. Que todo laço invisível com os traumas do passado seja cortado. Que todo jugo espiritual herdado seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Hoje declaramos, somos adotados pelo Pai. Temos novo nome, nova linhagem, nova herança. O nosso legado não será marcado pelo que nos feriu,
mas pelo que nos redimiu. O nosso nome espiritual carrega promessa e não sentença. Carga de glória e não de dor. E oramos agora com autoridade. Todo espírito familiar que tentava nos limitar por causa da identidade natural, agora bate em retirada. Todo elo emocional que reforçava a velha natureza, agora é desfeito, porque em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Amém. O ChatGPT disse: Senhor, por muito tempo nos colocamos como mendigos espirituais, implorando por algo que já nos foi dado. Por muito tempo vivemos ajoelhados diante de portas trancadas, sem perceber que nos foi entregue a chave. Tua palavra em Lucas 10:19 é clara. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas ainda assim, quantos vivem como se não tivessem autoridade, como se fossem vítimas indefesas diante dos ataques? Senhor, perdoa-nos por não ocuparmos o lugar que nos deste. Perdoa-nos por orarmos como escravos, quando deveríamos declarar como filhos assentados contigo nas regiões celestiais. Espírito Santo, hoje oramos por reposicionamento. Que todo aquele que ora agora seja tomado de consciência espiritual. Que compreenda que sua posição em Cristo é o ponto de ataque mais temido pelo inimigo. Porque quando o crente se posiciona, os céus se movem. Quando a intercessão parte do trono, e não do desespero da alma, há rompimento, há fogo, há liberação. Senhor, queremos orar com fé firme, não com medo. Queremos declarar com autoridade, não gritar por pânico. Porque a autoridade não está no volume da voz, mas na identidade revelada. Hoje nos levantamos em nome de Jesus e declaramos: tomamos o lugar de autoridade que nos foi dado. Declaramos que toda passividade espiritual cai por terra. Toda confusão mental, toda dúvida espiritual, todo sentimento de indignidade, agora se cala diante da verdade. Somos filhos. Temos herança, temos armas, temos direito e pisamos, sim, sobre toda serpente que se arrastava em nossas emoções, em nossas casas, em nossas gerações. A nossa autoridade está firmada na palavra, e onde houver fé, o inferno treme. Em nome de Jesus. Amém. Pai, quando olhamos para nossa história, vemos não apenas lutas pessoais, mas clamores antigos, vozes que ecoam da nossa linhagem pedindo socorro. Talvez você esteja aqui hoje porque alguém, anos atrás, orou por você. Talvez seus passos de hoje estejam ligados ao clamor de alguém que nem conheceu, mas que um dia sussurrou seu nome em oração. Porque há clamores geracionais que sustentam nossa caminhada, mas também há clamores que ainda precisam ser feitos. Porque há cadeias que ainda não foram quebradas. E hoje, Senhor, oramos como sacerdotes da casa, como intercessores da linhagem, como sentinelas espirituais que não oram apenas por si mesmos, mas por todos os que carregam o mesmo sangue. Espírito Santo, ensina-nos a reconstruir o altar da genealogia. Que o clamor de hoje ecoe nas gerações que ainda virão. Que a nossa fé seja a ponte entre o que passou e o que está por vir. Oramos com base no Salmo 103:17. Que a tua misericórdia alcance até 1000 gerações. Oramos por nossos filhos,
por nossos netos, por aqueles que ainda não nasceram. Oramos pelos nossos antepassados, entregando toda a prática, todo o erro, toda a dor não resolvida. Declaramos: onde houve brechas, agora há reparo. Onde houve destruição, agora há reconstrução. Onde houve silêncio, agora há intercessão. Senhor, transforma a dor da nossa linhagem em clamor que muda destinos. Que sejamos o elo que rompe o ciclo. Que sejamos a geração que cobre com oração o que antes foi marcado por abandono. Levanta intercessores que oram com lágrimas, com discernimento, com entrega. Que o nosso clamor alcance os céus e altere os livros espirituais da nossa história. Porque onde houver arrependimento, haverá redenção. Onde houver altar, haverá glória. Em nome de Jesus. Amém. O ChatGPT disse: Senhor, quantas vezes olhamos para o nosso passado e sentimos vergonha? Vergonha do que vivemos, do que passamos, do que nos aconteceu. Como se a dor que carregamos fosse sinal de fraqueza, de falha, de indignidade. Mas hoje, Espírito Santo, queremos declarar com ousadia: o que doeu não nos destruiu. O que nos feriu também nos forjou. O que parecia o fim foi o início de algo novo. Porque Tu és o Deus que transforma feridas em testemunhos. Tu és o Deus que pega os pedaços da alma e constrói ministérios. Tu és o Deus que diz: o que te quebrou, agora te faz forte para curar outros. E hoje, Senhor, te oferecemos a dor como oferta. Te entregamos o trauma como semente. Te consagramos o passado como plataforma para um novo chamado. Espírito Santo, revela agora os lugares da nossa história onde houve cruz, mas ainda não houve ressurreição. Mostra-nos onde ainda há medo de ser usado por causa do que vivemos. Mostra-nos onde o inimigo tenta usar a vergonha para impedir o chamado, porque sabemos, aquilo que vencemos, carregamos como autoridade. E se vencemos o luto, temos autoridade para consolar. Se vencemos a rejeição, temos autoridade para abraçar. Se vencemos o abandono, temos autoridade para restaurar. O inimigo quer nos calar com o que passamos, mas o Senhor quer nos enviar com o que superamos. Senhor, que cada dor da nossa trajetória seja selada pelo Teu Espírito. Que cada lágrima que caiu no secreto seja recolhida como semente no Teu altar. Que o nosso passado não seja mais prisão, mas testemunho. Que a cruz que carregamos se torne sinal de redenção para muitos. Que o nosso clamor se transforme em cura para outros. Porque Tu és especialista em transformar vergonha em glória, deserto em território santo, trauma em missão. E hoje, com temor e fé, dizemos: usa nossa história, tudo, Senhor, é Teu. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim deste clamor, mas não ao fim daquilo que Deus começou, porque hoje o céu registrou um novo marco espiritual. Hoje, uma geração se levantou. Não uma geração que repete, mas que restaura. Não uma geração que foge, mas que reconstrói. Não uma geração que chora calada, mas que clama com autoridade. Senhor, assim como levantaste Neemias no meio das ruínas, levanta agora aquele que ora comigo como reconstrutor, reconstrutor de muros espirituais, reparador de brechas antigas, restaurador de territórios tomados pelo inimigo. Isaías 58:12 declara: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de geração em geração.
e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Pai, hoje te entregamos tudo: a linhagem, a casa, os nomes, os vínculos, as dores, os traumas, os hábitos, os pecados, os pactos. Nada mais será como antes, porque o altar foi levantado, a intercessão, e onde há entrega, a resposta. Onde há fé, a transformação. Onde há rendição, a cura. Espírito Santo, continua a obra que começaste agora. Visita esta casa, visita esta família, visita esta história. Declaro que toda maldição foi confrontada, toda porta foi fechada, toda aliança foi quebrada, toda raiz foi cortada, toda dor foi consagrada e todo ciclo foi encerrado. Porque quando uma geração se levanta, o inferno se cala e o céu se move. Obrigado, Espírito Santo. Esta linhagem é teu, é tua. Esta casa é teu altar. Em nome de Jesus. Amém.